Irmãos, boa noite. Que bom estarmos de novo na casa do Senhor. Deus abençoe a cada um, que hoje a gente possa sair cheio do Santo Espírito de Deus, ouvindo da palavra dele, que vai ser pregada daqui a pouco. Eu quero chamar o pastor Eric e a irmã Veronice. A irmã Veronice é conhecida nossa, uma grande amiga da gente, só que agora ela vem diferente, ela vem acompanhada. Então, ela vai dar um olá para a igreja, aí depois os irmãos têm uma apresentação, né, de PowerPoint, mas que Deus abençoe muito sua vida, que o irmão seja bem-vindo, que o irmão seja amado por essa igreja, como essa irmã é, tá? A gente tem muita consideração, muito amor pela irmã Veronice, e que o ministério de vocês possa ser frutífero para a glória de Deus. É isso que a gente espera, e os irmãos continuem contando com a gente, tá? Tudo que a gente puder fazer pelos irmãos, a gente vai continuar fazendo. A mudança de rota, os irmãos agora nos orientam como orar, como trabalhar. Nós vamos orar agora por vocês e depois a irmã Veronice vai iniciar, aí depois o pastor Eric fica à vontade, tá bom, irmão? Seja bem-vindo. Meu Pai, muito obrigado pelas nossas vidas e obrigado por tudo que já aconteceu no culto. Obrigado pela Igreja Batista de Vila São José. Abençoe esse povo que tem se reunido aqui, ó Senhor Deus, e que o Senhor, ó Pai, nos abençoe a fazer a Tua vontade sempre, ó Pai, nos abençoe a contribuir com missões, nos abençoe a apoiar os missionários, ó Pai, e eu clamo que o Senhor levante obreiros para a Tua seara, e também, ó Pai, traga as Tuas ovelhas, ó Senhor Deus, faz parte do Teu rebanho, que devem estar conosco, te servindo, nesse lugar, ó Pai, servindo nesse corpo local, e ó Deus eterno, te adorando. Abençoe nossa irmã Veronice, ó Pai, no seu ministério, junto agora com o seu marido, pastor Eric, e ajude-os, ó Pai, na direção que devem tomar em tudo, e no tempo, ó Senhor Deus, que devem, ó Pai, estar submissos ao Senhor. O Senhor abençoe a cada um deles, ó Senhor Deus, em suas vidas, e agora, como casal, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe, irmã. Boa noite, amados. Para mim é uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Como o pastor falou, eu sempre vinha sozinha, apresentava meu projeto, mas agora eu estou com o meu esposo. E nós vamos apresentar o nosso projeto juntos. Nós fomos em uma igreja, o pastor falou, vocês vão fazer um jogral? Eu disse, a gente vai fazer um jogral. Então, a gente vai apresentar o nosso projeto. E eu quero, mais uma vez, agradecer a igreja que tem caminhado. Desde a primeira vez que eu vim aqui, a igreja está caminhando comigo. Eu sei que os irmãos têm orado. E agora que Deus me deu uma família, também tem orado pela minha família. Então, eu sou muito grata por isso. Boa noite. Você está ligado agora? Dá para ouvir? Boa noite. E nós temos um lema muito importante no nosso projeto, não é esse, irmã Veronice? Que tem por título, Por Moçambique, pela África. Então, quem somos nós? A irmã Veronice vai falar um pouco como a gente se conheceu, né? Para a gente poder estar aqui com os irmãos. Então, como os irmãos podem ver, o projeto continua o mesmo, né? Moçambique. E quem somos nós? Então, eu sou a Veronice, que os irmãos já conhecem, que nasci em Chapecó, Santa Catarina, que fui freira por 12 anos, e que, pela graça de Deus, fui alcançada e salva, e desde minha salvação, tenho o desejo e tenho trabalhado no Ministério Transcultural. Fui para Moçambique, fiquei 1 ano e meio lá, e enquanto estava lá, pastor Eric teve acesso a uma carta minha, pela Jornal de Apoio, e então ele entrou em contato comigo. Nessa época ele era viúvo, estava orando a Deus para Deus direcionar ele para um novo casamento. E então ele entrou em contato comigo, nós começamos a conversar, começamos a desenvolver uma amizade. No final do ano de 2024, ele me fez uma pergunta. Ele falou, o que você pensa sobre o casamento? O que você acha de casar? E eu respondi como muitas pessoas me perguntaram, irmão, você vai casar um dia? Eu respondi da mesma forma, eu quero fazer a vontade de Deus. Se dentro da vontade de Deus tiver um casamento, sim, eu me casarei, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Então ele disse, então vamos orar? E vamos ver o que Deus tem para nós. E nós oramos no mês de dezembro de 2024. E no final do mês de dezembro de 2024, ele estava morando em Cuiabá, trabalhando lá.
e ele ia para Belém para visitar os filhos, e no retorno tinha uma escala em Brasília. Aí eu falei para ele, se for para a gente casar, você vai descer em Brasília e vai vir para Goiânia. E foi o que ele fez, ele desceu em Brasília, foi para Goiânia, ficou o mês todo de janeiro na casa do meu pastor. Eu estava, como sempre, hospedado na casa de uma amiga minha, e foi o mês de janeiro que a gente usou para namorar, para noivar. E por que foi tão rápido o nosso casamento? Porque quando ele me fez a proposta, eu falei para ele, eu vou orar, mas eu não vou orar para namorar. Porque, em primeiro lugar, está o meu ministério. Eu não vou deixar o meu ministério para ficar no Brasil por causa de um namoro. Se for para casar, então eu oro, senão não. E foi isso, nós oramos para casar. E foi assim que Deus nos direcionou. Aí nos casamos e então ficou a questão, algumas questões, e uma delas era qual igreja vamos congregar. Então nós decidimos em oração que íamos congregar na minha igreja, Templo Batista Ebenezer, ser membros, né? E qual missão? Eu fazendo parte da missão Novas Tribos do Brasil, ele fazendo parte da missão AME. Então nós fomos para o centro de treinamento da missão Novas Tribos, ficamos 2 meses ali. Pedimos orientação para os líderes da missão Novas Tribos, pedimos orientação para os líderes da missão AME, oramos com algumas pessoas e Deus nos direcionou, devido a vários fatores, a ficar com a missão AME. E na missão AME, então, qual era o ministério que Deus teria para a gente? E isso o pastor Eric vai falar depois qual for. Então, essa foi mais ou menos a história, a nossa história juntos, né? Agora, e você? Quem é? Eu sou o amor da sua vida. Meu nome é Eric, eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade. Atualmente, a gente está morando em Belém. Me formei pelo Seminário Batista Bíblico do Norte, em 2008. Tive a minha qualificação ali. Casei com a irmã Alcione. Com a irmã Alcione, a gente tem 2 filhos, que é o Eric Thiago e a Ana Carolina, não sei se está aparecendo aí na tela. O Thiago está com 11, e a Ana Carolina, perdão, o Thiago está com 15, e a Ana Carolina está com 11 anos. Pode passar, meu irmão, da outra? Próximo. Então, eu e a irmã Alcione sempre tivemos um desejo muito grande de servir ao Senhor. Em janeiro de 2021, a gente foi enviado para Cuiabá para pastorear uma igreja. Em janeiro, e no mesmo mês, a gente estava muito feliz. Ela teve uma forte dor e essa dor foi crescendo gradativamente. Fomos ao médico e, em questão de uns 3 dias, a gente descobriu um câncer. Foi muito difícil para mim e para ela, Tiago e Ana, naquele momento. E oramos muito ao Senhor. Então, naquele ano, não teve como pastorear uma igreja. O nosso emocional, o meu e dela, estava um pouco abalado. E ficamos só 1 ano nessa igreja, nós entregamos. Aí, graças a Deus, Deus também foi uma igreja muito generosa com a gente. E decidimos retornar para Belém em julho de 2022. Dia 15 de julho, a Ana Carolina ia, naquela época, completar 8 anos de idade. E eu lembro que a Alcione e ela estavam preparando esse aniversário, organizando, junto com a mãe, os brindes. E 3 dias antes do aniversário, antes da viagem, a irmã Alcione teve uma forte infecção. Aí, fomos para o hospital com urgência. Chegou no hospital, mandaram me chamar, dentro muito rápido, infecção muito rápida. E ela segurou minha mão, chorou e me fez 3 pedidos. Falou assim para mim: continua o mistério. Eu quero que o meu culto fúnebre seja a nossa igreja onde a gente se conheceu. E não deixe os nossos filhos passarem fome. E falando isso, ela desfaleceu, morreu nos meus braços. Eu não tive coragem de como eu ia chegar com a Ana a dizer para a mãe dela que não ia ter mais o aniversário por causa da mãe. E quando eu chego em casa, eu pedi muito a Deus que me desse força. E a Ana, na época, com 7 anos de idade, ela perguntou: cadê a mamãe? Foi um momento muito difícil, né? Aí eu disse para ela: tem coisas da vida da gente que a gente não precisa entender, precisamos aceitar. Deus levou a mamãe para o céu.
Eu lembro que ela falou assim, mas por que Deus fez isso? Você tenta encontrar uma resposta, mas você não encontra. Foi o jeito de abraçar e chorar. E levamos para Belém, teve o culto fúnebre, e desse período, fiquei 3 anos viúvo, e orei muito a Deus, para Deus me redirecionar para um novo ministério. E eu fiquei muito abalado, desanimado, e eu tinha 2 decisões. Uma, ou ficar chateado com Deus, e fazer o que não é para fazer, ou se permanecer fiel a Deus. Eu resolvi permanecer fiel a Ele. E orei, continuei firme, e depois de 3 anos de oração, já estava caindo todo esse cabelo, né? E quando já estava já meio... Aí Deus, fui graciado por Deus pela irmã Veronice. Nós nos casamos, estamos aqui. E ficou uma pergunta, mas e agora? Eu vou ou não para a África? Vou ou não para Moçambique? Aí foi mais de 12 meses de oração. Orei a Deus, lá no seminário, num centro de treinamento, fica em Vianópolis, né? Nós ficamos ali 2 meses, e eu orei a Deus, Deus, mostra para mim, fala comigo, eu quero sentir, é isso que o Senhor quer que eu vá para lá? Eu não quero ir por causa da Veronice, eu quero ir por causa do Senhor. E chegou um casal de missionários da África, passou 15 anos, chegou com a sua filha de 7 anos de idade, e ela pede um momento de oração. E ela vai lá na frente, e ela chega e fala assim, eu oro a Deus para que Deus envie missionários para Moçambique. E ela falou de uma maneira tão especial que muitos choraram. E eu senti Deus falando comigo. Então Deus confirmou no meu coração esse chamado. E eu olhei para a Veronice, nós vamos para a África, nós vamos para Moçambique, é para lá que Deus quer nos usar. E hoje nós estamos divulgando esse projeto com a família agora grande, ela ganhou 2 filhos, e nós estamos com um desejo muito grande, um chamado e uma convicção de estar em Moçambique, Nampula. Amém? Pode passar, meu irmão, rapidinho. Então, os irmãos sabem para onde nós vamos, né, irmã? Só pode reforçar rapidinho. Então, nossa oração, nosso desejo que Deus tem colocado no nosso coração é o continente africano, para Moçambique, e nós vamos para Nampula, né? Os irmãos já ouviram falar de Nampula, das outras vezes que eu passei aqui, então, de que tem esses pontilhadinhos ali, ali no mapa, nessa partezinha azul, então é nesse lugar que nós queremos ir. Mas, pastor Eric, o que nós faremos lá em Nampula? Tá, o que faremos em Nampula? Pode passar. Primeiramente, nosso objetivo principal é a fundação de igreja. Nós vamos iniciar uma igreja lá, batista, que possa pregar todas as coisas mandadas e ensinadas por Jesus Cristo. Não vai ser na cidade, mas sim vai ser numa vila. Os cultos vai ser só pela manhã, porque lá não tem energia. E Deus tem colocado isso nos nossos corações. Para iniciar, então, uma igreja, nós precisamos visitar, precisamos ter relacionamentos, ter evangelismo, estudo bíblico, até, então, iniciar ali uma futura igreja. Esse é o desejo do nosso coração, que Deus tem colocado em mim, na Veronice, e também se estendido para o coração do Tiago e da Ana, nós estamos trabalhando lá. Mas como e quanto nós vamos para lá, né, irmã Veronice? Pode passar, mais. Então, nós vamos como missionários enviados pela nossa igreja, Templo Batista Ebenezer. Nós vamos como família, vamos os 4, se assim Deus nos abençoar. Vamos enviados pela Missão AME, Associação Missionária Internacional. E quando nós atingirmos o nosso sustento, aí é que nós colocaremos o nosso pé para ir para lá. Eu peço que os irmãos orem, nós temos um projeto desse ano, fazer uma visita de sondagem de campo lá, então, para que o pastor Eric possa conhecer, antes que a gente possa ir definitivamente lá. Então, que os irmãos orem, talvez no 2º semestre a gente vá para Moçambique para fazer essa viagem de campo. Mas, pastor Eric, essa igreja pode ir junto conosco, não pode? Sim, tem algumas maneiras que essa igreja pode ir com a gente. Você pode passar. Meu irmão? Então, você pode ir com a gente sendo nosso intercessor. Ore pela gente. Ore por nossas viagens, visitação nas igrejas. A gente tem vindo de Barretos para estar aqui com os irmãos. Nós estamos no transporte público, é longe, tem acidente na estrada, às vezes tem um assalto num lugar por aí meio perigoso que a gente fica. Então, nós pedimos a oração dos irmãos. Ore pela gente. Ore pela saúde da Veronice, pela minha saúde, saúde do Tiago e da Ana, e pelos recursos para nós chegarmos lá em Nampula. Você também pode ser o nosso multiplicador.
você pode ser aquela pessoa que pode falar desse projeto para outras pessoas. De que maneira? Nós temos uma rede social, que é Moçambique_Nampula. Você pode estar falando para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, e para outras pessoas que vocês bem entenderam. Logo após esse slide vai ter o nosso QR Code, que é o nosso cartão de oração, e também você pode ser o nosso parceiro em relação a finanças. O que Deus tocar no seu coração, você também pode participar e caminhar conosco junto. Aqui, nesse QR Code, é o nosso cartão de oração. Quem é que está com o seu celular aí? Você, rapidinho, 1 minutinho, aqui não é Pix, não é nada, só é o nosso cartão de oração, agora de forma virtual. Você vai apontar seu QR Code, vai aparecer nosso cartão de oração, todas as nossas informações estão aí. Se você tiver com o seu celular, pode apontar aí. Deu certo? Quem quis? Deu certo? Então, pode passar, então, meu irmão. Após o culto, nós vamos deixar ali o QR Code, os irmãos podem ir lá pegar. E também, eu quero deixar um versículo para a gente concluir, que se encontra lá em Salmos 67, verso 2. E eu gostaria muito da participação da igreja, pudesse falar todos em um só tom de voz. No tempo 3, nós vamos pronunciar esse versículo. 1, 2, 3. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Salmo 67, 2. Meu irmão, eu não sei se a Verô já fez aqui para o irmão uma ilustração, mas eu quero deixar uma ilustração. Imagine você no céu. Imaginou? Imagine agora um moçambicano bem alto chegando, com você pegando no seu ombro e dizendo, muito obrigado. E você responde, Obrigado pelo quê? muito obrigado, porque você orou, participou do projeto missionário Moçambique. E eu estou aqui no céu, graças a você também. Você faz parte, meu irmão, quando você ora, quando você participa da salvação dessas almas lá em Moçambique. Então, o nosso muito obrigado, que Deus possa estar abençoando cada irmão, pode passar, abençoando a sua vida. E eu quero deixar o nosso lema para os irmãos não esquecerem, que é por Moçambique, pela África. Esse é o nosso lema, que nós estamos caminhando com ele. E eu também gostaria que os irmãos participassem. Os homens vão falar por Moçambique e as mulheres vão falar pela África, para a gente memorizar. No tempo 3, pode ser? Então vamos lá. 1, 2, 3. Por Moçambique. Pela África. Não passou não, né, pastor? Foi muito fraca, né? Vamos novamente lá. 1, 2, 3. Por Moçambique. Pela África. Meus irmãos, nosso muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, meus queridos. Hoje nós estamos com uma oportunidade de pregar o Evangelho e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3. Livro de 2 Crônicas, capítulo 17, o verso 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espere mais um pouco. Livro de 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Senhor, somos gratos por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós te pedimos, Senhor, fale conosco através da Tua palavra, que possa encontrar um coração, Senhor, hoje. Por favor, Senhor Deus, me esconda atrás da cruz de Cristo. Me usa, Senhor, te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso sermão dessa noite é fidelidade a Deus. É o tema do nosso sermão, fidelidade a Deus. Então, meus irmãos, o texto que lemos fala sobre o início do reinado de Josafá, que foi rei de Judá. O livro de Crônicas ele tem um propósito de mostrar a diferença entre os reis que andaram com Deus e aqueles que se afastaram da vontade de Deus.
E aqui, nesse capítulo, no caso de Josafá, o escritor sagrado, ele destaca algo muito precioso. Ele diz que o Senhor foi com Josafá. E eu fico imaginando, então, isso é a maior bênção que alguém pode ter, a presença de Deus na sua vida. E eu olho para esse versículo, ele vai dar, então, a razão dessa presença. Está lá bem embaixo. A razão é porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaim. Então, hoje, nós vamos compreender o que isso significa e como esse princípio se aplica à vida do crente fiel e à igreja que busca agradar a Deus. Então, não feche sua Bíblia, deixa ela aí aberta nesse capítulo e nesse versículo. Desse versículo, nós vamos extrair pelo menos umas 3 ou 4 lições muito importantes nessa noite. Aí, nesse versículo do capítulo 17, do verso 3, o primeiro ponto é: o Senhor foi com Josafá. Então, a presença de Deus é uma base de segurança espiritual. Josafá foi um homem muito abençoado por Deus, mas ele não foi abençoado por causa do seu trono, ele não foi abençoado porque tinha um grande exército, ele não foi abençoado porque tinha as riquezas, não, ele foi abençoado porque Deus era com ele, Deus estava com ele. E quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse, você vai entender e compreender que a presença de Deus é o segredo da vitória do seu povo. Quando você vai ver lá no Velho Testamento, por exemplo, olha aí na sua Bíblia, em Gênesis 39, versículo 12, você vai ver ali José na prisão, na casa de Potifar. Diz assim: o Senhor era com ele. Gênesis 39, versículo 2. Você está vendo aí a presença de Deus na vida de Josafá. Você vai também ver a presença de Deus na vida de Moisés, lá no deserto. Olha aí na sua Bíblia, em Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. Diz assim: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha a presença do Senhor aí. Você vai ver também nos Salmos, ali com Davi. Olha lá em Salmos 46, verso 7, na sua Bíblia. Salmos 46, o verso 7. Você vai ver também a presença do Senhor nos Salmos, com Davi. Diz assim: o Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, meu querido pastor, ter Deus conosco é mais importante de qualquer conquista humana. Você pode conquistar um bom carro, você pode conquistar uma boa casa, você pode conquistar um bom recurso financeiro, você pode conquistar status, mas a maior conquista que você pode ter é a presença de Deus na sua vida. É muito bom você vir na igreja, é maravilhoso, mas não há segurança fora da presença de Deus para o crente. O salvo, o fiel a Deus, a sua segurança está em Deus. Vir dia de quarta, sexta, nas programações da igreja é relevante, é importante. Conhecer doutrina é importante, é relevante. Mas, meu irmão, minha irmã, é preciso andar com Deus todos os dias, obedecendo a sua palavra. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não é um sentimento momentâneo. Ela é uma realidade espiritual na vida daquele crente fiel. E quando nós somos fiel ao Senhor, quando nós vivemos para Ele, quando nós temos comunhão com Ele, Deus é conosco. A paz, mesmo tendo tempestade, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldade, mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. Amém? Porque Deus é conosco. A segunda lição que eu aprendo aqui, olha aí no seu versículo, é que Josafá, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Então, Josafá, ele seguiu um exemplo de uma fé verdadeira. Eu estava estudando essa expressão,
os primeiros caminhos de Davi. Se a gente for estudar a Bíblia e olhar para Davi, a gente vai perceber que se refere ao tempo em que Davi servia ao Senhor com pureza, com sinceridade, com fidelidade, antes dos seus erros, antes da sua queda humana. Porque nos primeiros anos de Davi, servindo a Deus, ele era chamado um homem segundo o seu coração. Está lá em 1 Samuel 13, 14. Em 1 Samuel 13, 14 diz assim: porém agora não substituirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração. Então, o escritor de Crônicas, ele dá o exemplo de Davi do Velho Testamento, de um homem, como ele poderia servir a Deus, em fidelidade, em retidão, em sinceridade, em pureza. Davi era o exemplo para muitos no Velho Testamento. O escritor sagrado, ele vai voltar um pouquinho, vai ver isso lá no pai de Josafá, que foi Azar. Ele também falou a mesma expressão. Olha aí no versículo 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. O escritor sagrado, ele vai novamente repetir essa expressão. Andou nos primeiros caminhos de Davi. Olha aí, ó. E Azar, que andou nos caminhos também de Davi, se repete novamente. Andou primeiramente nos caminhos de Davi. Ele está repetindo essa mesma expressão. O mesmo autor que está escrevendo, ele vai agora de novo, no mesmo livro de Crônicas. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, ele vai ver na vida de Ezequias. Pode ver na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, vai dizer a mesma expressão, que Ezequias andou nos caminhos de Davi. Aí você vai passar mais no capítulo, vai lá no capítulo agora 34, de 2 Crônica, no versículo 12, você vai ver a mesma expressão. Na vida de Josias, que ele também andou nos primeiros caminhos de quem? De Davi. Então a gente percebe que Davi é um exemplo, um padrão de servir a Deus de fidelidade. Davi, apesar dos seus erros e falhas antes da sua queda, era um exemplo muito grande. Mas ele se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados. Mas seus primeiros anos de servidão ao Senhor, ele foi um grande exemplo. E Jeosafá, meus irmãos, decidiu seguir esse exemplo de fidelidade, de servidão, de pureza, de sinceridade no seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jeosafá, ele não se deixou se influenciar pela idolatria que estava ali em Israel, mas ele escolheu retornar aos caminhos antigos de servidão ao Senhor. Você sabe que esse texto também está nos ensinando? Esse texto nos ensina também de olhar para os bons exemplos do passado. Você pode ter um amigo, um pastor, um missionário, que tem, por exemplo, que tem como referência homem ou uma mulher que serviu ao Senhor com fidelidade, você conhecia que era um ganhador de almas, que trabalhava com fervor ao Senhor, ou pode estar vivo, ou já faleceu, mas você deve ter alguém. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando você começa a ler ela, você vai ver também que você vai encontrar homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de fidelidade, de retidão, de sinceridade diante do Senhor. Por exemplo, a fé de Abraão. Você vai ver ali a coragem de Davi, a perseverança de Paulo. Você vai no Novo Testamento ali em Atos, você vai ver ali o coração de Lídia quando aceitou a Cristo. Ela levou o Evangelho para sua família. Você vai encontrar muitos exemplos de homens e de mulheres que tiveram uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas quando eu olho e observo, meus irmãos, tudo isso, a gente vai encontrar um que está acima de todos os exemplos. Um que se destaca, que é maior, que é Jesus. E quando olhamos para a vida de Jesus, nós vamos encontrar um padrão
claro de como podemos viver. Se esse texto está nos ensinando a olhar para bons exemplos do passado, que tal nós olharmos para Jesus? E eu queria dar 3 exemplos de Jesus. Quando eu leio Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, tem uma parte que chama muita atenção. Tomando a forma de servo. E quando eu vou lá para João, capítulo 1, versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por Ele. Eu vejo aqui um Deus onipotente. Eu vejo aqui um Deus soberano. Eu vejo aqui um Deus criador. Eu vejo aqui um Deus maravilhoso. E esse Deus onipotente, que tem o poder de fazer o que quiser, esse Deus onipresente, que está presente em todos os lugares, esse Deus onisciente, que tem o conhecimento de tudo, esse Deus imutável, que a Bíblia diz que é o de ontem, o de hoje e será eternamente, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei do Universo. Eu olho para Lucas capítulo 7, eu vejo um nascimento de Jesus, que é algo muito interessante da gente observar. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o que criou tudo. Quando ele veio a esse mundo, ele não tinha um lugar para nascer. Não havia lugar na hospedagem, mas havia lugar numa manjedoura. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele escolheu nascer num lugar simples, sem status. Num lugar humilde, sendo rei, sendo Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes queremos condições ideais para servir a Deus, mas Jesus nos ensina que Ele age sempre na simplicidade. Deus usa o improvável e Ele começa grandes coisas em lugares pequenos. Quando eu olho para isso, eu entendo perfeitamente que Deus não procura lugares perfeitos, mas corações abertos para o Evangelho, abertos para Ele. Que exemplo de Jesus. Quando eu começo a ler Filipenses 2, 4, tomando a forma de servo, e João capítulo 1, versículo 13, todas as coisas foram feitas por Ele. Quando vem à minha mente um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus imutável, um Deus soberano, o Rei do Universo, eu olho outro exemplo de Jesus, que fica lá em Mateus 22, na entrada triunfal de Jesus. Quem é que lembra? A entrada triunfal dele em Jerusalém. Jumento, naquela época quem vinha montado, vinha trazendo a paz. Quando vinha um rei no cavalo, um cavaleiro, vinha trazer guerra. O povo estava esperando um rei que pudesse resolver os problemas, um rei que pudesse tirar a opressão deles de Roma, que pudesse dar solução rápida. Então, na mente do povo, vinha um rei, com certeza, com o melhor cavalo, com pessoas importantes na sua frente, com aparência de rei, com vestimenta de rei. O povo esperava isso, mas Jesus impressiona. Ele age de uma maneira tão diferente, mesmo sendo rei, Senhor dos Senhores. Ele escolheu um jumento, não porque ele quis, mas para cumprir uma profecia em Zacarias 9:9. Ele escolhe então um jumento, aí se cumpre a profecia. Eis o teu rei, que vem montado sobre um jumento. E Jesus entra, montado sobre um jumento. Que exemplo eu posso aprender disso, pastor? Deus escolhe coisas pequenas para realizar o extraordinário. Talvez você está aqui nessa noite pensando: pastor, eu sou simples demais, eu não tenho muito a oferecer,
Mas Deus, meus irmãos, procura disponibilidade e não perfeição. Que exemplo o Rei dos Reis nos dá? Eu tenho mais um exemplo de Jesus, posso compartilhar com os irmãos? Sim ou não? Agora, esse exemplo é maravilhoso, fala muito ao meu coração, e às vezes eu até choro que eu não sou merecedor. Em Israel, como em todo, é muito seco, e quando dá o vento forte, os pastores, os seminários já estudaram, os pés ficam muito cheios de poeira, sujo. E quando alguém que tinha muitas condições naquela época, convidava alguém para sua casa, para uma refeição, para uma reunião de família, eu não sei, mas quando o visitante chegava na casa, o dono da casa, conforme a sua posição social, ele chamava o seu servo e passava uma tarefa para ele. Ele tinha que pegar uma toalha, lavar uma bacia com água e limpar os pés daquele visitante. Mas muitas das vezes o servo, ele dava esse serviço para o conservo fazer isso, para lavar os pés dos visitantes que chegavam e entravam naquela casa. Agora nós vamos ver um exemplo de Jesus no João capítulo 13, versículo 15. Jesus agora está lavando os pés dos discípulos. Veja bem, meus irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus onipotente, o Deus onisciente, Deus imutável, o Deus soberano, o Criador. E eu fico imaginando, o Criador, pastor, ajoelhado diante da sua criação. O Rei dos Reis, com uma toalha na mão, quem sabe ele botando essa toalha para lavar numa água, ajoelhado, lavando pés de homens falhos, pés que iam negar, pés que iam falhar com ele, pés de homens que não acreditavam nele. Mesmo assim, o Rei dos Reis serviu. Sabe o que eu aprendo? O reino de Deus é marcado por humildade. Maior é quem serve. Você pode ser humilde, mesmo tendo autoridade. Que exemplo de Jesus. Fala muito ao meu coração. E nós vivemos, meus irmãos, em tempo de mudanças. Querem trocar o púlpito por palco, mas como igreja, como salvos, como crentes fiéis, nós precisamos lembrar sempre dos primeiros caminhos, da fidelidade. Nós devemos caminhar pelo caminho da oração sincera. Nós devemos caminhar pela obediência da palavra de Deus. Nós devemos caminhar, meu irmão, pela reverência ao culto. Nós devemos caminhar pela confiança plena em Deus. Nós devemos caminhar sempre nisso e olhar para isso. E permanecer firme no Evangelho, firme na doutrina que Cristo deixou, meus irmãos. Então, uma igreja que é fiel ao Senhor, ela precisa ficar firme na sã doutrina de Cristo. Amém ou não amém? Eu aprendo isso. Então, eu posso dizer que voltar aos primeiros caminhos é preservar aquilo que Deus sempre aprovou. Vamos extrair mais uma lição desse versículo? Tem mais duas para vamos concluir. Olha aí, Josafá não buscou a Balaíns. Olha aí essa Bíblia, lá a parte do finalzinho. Não buscou a Balaíns. Então, Josafá ele rejeitou toda idolatria. Josafá rejeitou a mistura espiritual, ele não consultou, ele não serviu, ele não se inclinou. Mas o que era, pastor? Baal, você pode explicar ou pode relembrar. Baal era um deus falso cultuado pelos povos pagãos, feito de pedra. Então, e representava ali uma mistura religiosa, idolatria, corrupção espiritual. Mas por que então Israel caiu em adoração a Baal? Por que Israel começou a adorar, então, Baal? 3 motivos ou 3 razões, rapidinho. Primeiro, uma sedução agrícola. Os cananeus diziam, se vocês quiserem chuva e colheita, então adorem Baal.
Então, era uma tentação econômica e material. Foi o motivo de eles começarem a adorar Baal. Número 2, uma mistura religiosa, o sincretismo. Né? Muitos israelitas tentavam servir a Deus e Baal ao mesmo tempo. Lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e juravam pelo Senhor e juravam por Malcã. Isto é, eles queriam servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Número 3, a razão por que Israel começou a adorar Baal, a imoralidade sexual como um rito religioso. Então, os cultos a Baal envolviam prostituição e o desejo carnal era prazeroso. Então, muitos homens e mulheres iam adorar ao culto Baal. Então, eu posso dizer hoje que não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Mas o que significa Baal representa para nós hoje? No passado, era pedra feita para adoração. Mas o que representa para nós hoje Baal? Pode representar para nós o amor, dinheiro, soberba. Pode representar qualquer coisa que roube o primeiro lugar que pertence ao Senhor. É a adoração a Baal. E quem sabe você não pode estar servindo esse Deus de letra minúscula há um bom tempo. A Bíblia diz lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, o crente fiel, o crente salvo, o crente que anda em comunhão com o Senhor, o crente que adora ao Senhor, o crente que é fiel, o crente que serve com humildade, ele sabe, ele aprende a dizer não para aquilo que afasta ele de Deus. Porque uma santidade é a marca da verdadeira igreja do Senhor. Não apenas uma aparência exterior, mas um coração separado para o Senhor. E para a gente ver o último, para a gente concluir, você vai ver agora o resultado dessa fidelidade de Josafá na sua vida. Então, olha lá comigo o resultado dessa fidelidade para a gente concluir, que se encontra ainda lá no versículo agora 5 e versículo 6. O resultado da fidelidade de Josafá foi prosperidade espiritual e paz. Olha o resultado da fidelidade dele. Está lá no verso 5 e o verso 6 do capítulo 17 de 2ª Crônica. Diz assim: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá. Teve riquezas e glória em abundância. Verso 6, exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Davi. Então você percebe aí, meu irmão e minha irmã, que a gente vê a confirmação do reino nas mãos ali de Josafá. Ele recebeu honra, ele recebeu uma estabilidade no reino, ele recebeu paz, ele recebeu prosperidade e muito mais. Tudo isso porque ele escolheu andar em fidelidade ao Senhor. Meu irmão, Deus ainda honra a fidelidade. Pode não ser com riqueza ou bens materiais, mas Deus pode lhe dar uma paz interior, uma firmeza espiritual, um testemunho aprovado. E quando você é fiel ao Senhor, quando o crente anda com Deus, ele pode enfrentar dificuldade, ele pode enfrentar a luta, mas nunca estará só, porque a presença de Deus o sustenta. E o que vale mais do que isso, meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor conosco, todos os dias. Amém? Meu irmão, o texto nos mostra uma verdade preciosa. A presença de Deus é o bem mais valioso que um servo pode possuir. Mas essa presença está ligada à fidelidade. Josafá teve Deus com ele porque andou nos caminhos certos, rejeitou os ídolos, manteve um coração puro diante do Senhor. E assim também como o Senhor foi com Josafá, também nós digamos dessa igreja, o Senhor é com esta igreja, porque ela tem andado no caminho do Senhor. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos agradecidos, Deus, pelas dificuldades, provações, pelas lutas. E somos gratos, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E Deus nos ajuda a ser fiel ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às provações, que possamos ter um coração sincero diante do Senhor. Ó Deus, e muito obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.